Então, Elias, por favor, Eu para vou finalizar. ser rápido, porque algumas coisas já foram respondidas, inclusive queria falar sobre o Plínio falou muito bem sobre a questão dos requerimentos que não são respondidos, né? Eu fiz até para testar a própria lei, eu peguei 5 municípios da nossa região e fiz 5 requerimentos dentro do padrão. E nesses 5 municípios, eu vou até dar o nome dos municípios, porque é Sorocaba, Itu, Votorantim, Iperó e Mairink. Eu fiz e protocolei isso. Sorocaba foi dia 12 de dezembro e só foi respondido dia 19 de julho, agora, quase 210 dias depois que nós fizemos a montagem de uma CPI na Câmara. Então aí caberia uma pergunta, que é uma vontade que eu tenho, essa é pessoal, de pedir ao prefeito de quem é a responsabilidade. Por quê? Com a resposta veio o dossiê do trâmite do requerimento interno. Levaram 90 dias para descobrir quem deveria dar a resposta e se poderia. Por isso que eu acho que caberia apurar a responsabilidade, no caso desse, para, pelo menos didaticamente, dizer, olha, isso já está na mão, inclusive, do GAECO, porque trata-se do assunto relativo à merenda escolar, que envolve hoje a corrupção em mais de 80 municípios do estado de São Paulo. Taubaté está aqui, lá tem um câncer de corrupção em Taubaté. Nós temos isso hoje, o GAECO está tentando trabalhar nisso, mas não tem tido a força de vontade da promotoria local. É um problema sério, é uma relação onde o GAECO vê o crime organizado, mas a promotoria não vê o crime organizado. Esse é o caso de Sorocaba, principalmente, onde nós temos o promotor local que manda arquivar e o GAECO está de mãos atadas. E nós estamos tentando até ver como desatar esse nó, até porque nós não temos hoje, no próprio Tribunal de Contas, uma história, um caso, um case, como se diz, de que esse tema de terceirização de merenda escolar tenha avivado. Por isso eu gostaria de perguntar à CGU, porque nós estamos agora motivando também o Ministério Público Federal a esse respeito. A CGU teria como ser motivada, exceto aquele sistema de sorteio de fiscalização de municípios, quando se envolve um negócio de mais de 10 bilhões de reais no estado de São Paulo? Se tiver recurso federal, com certeza. Com recurso federal, comprovadamente. Teria como levantar o tema dentro da CGU, se a gente juntar os observatórios e colocar o tema, como a gente pretende fazer? Na verdade, vamos dizer, já existe um canal que é o sorteio. que é o canal lá na página da CGU de apresentação de denúncias. Sim. E isso aí, vamos dizer, entra na sistemática normal de tratamento de todas as denúncias que são apresentadas, acaba vindo aqui para São Teve, Paulo. inclusive, um trabalho interessante que fizeram em Campinas, eu achei de Taubaté, por exemplo, eu cheguei a fazer auditoria lá da merenda escolar terceirizada. Entendeu? E isso por conta de denúncias, só que na verdade eu nem cheguei a ver o processo que estava na Polícia Federal. Certo. Na época, entendeu? Então, e continua lá o processo, como diz a bandalheira, continua lá do mesmo jeito. Agora, isso existe, essa situação de você querer se reunir, ou mesmo encaminhar, mesmo que seja individualmente, um observatório, determinada situação, principalmente se ela estiver fundamentada, se ela estiver, às vezes, até de alguma forma comprovada, vamos dizer, pelo menos os indícios, fotografia ou coisa parecida, ou algum documento, encaminhar para a própria CGU aqui em São Paulo, entendeu? Que a gente está, na verdade, assim, porque a gente está obrigado a atender. A preocupação que a gente tem, quando a gente ouve o povo, né, normalmente assim, dentro da prefeitura, a notícia que corria era assim, não adianta fazer nada porque está tudo de acordo com o promotor local. Tem que pedir a correição desse promotor. Então, escuta só. Primeira coisa. Aí não tirar ele adianta fazer nada em São Paulo porque a CGU também deve ser igual ao promotor. O Tribunal de Contas deve ser igual ao promotor. Então fica aquele falado que eu não gosto disso, onde as autoridades ficam sendo faladas e não deveriam ser dessa forma, porque eu acho que isso é incorreto. Então, a gente precisa, dessa forma como você colocou essa clareza toda, ter esses caminhos bem definidos, até com as pessoas a quem a gente deve recorrer na própria CGU, porque também, eu digo o seguinte, o assunto é tão grave que não dá mais para a gente ficar pensando em internet, colocar na internet. É um assunto, eu estou falando isso porque eu fui convocado, vou até falar isso publicamente,
O meu envolvimento com o GAECA vem desde 2011, quando o GDEC em São Paulo apresentou um processo aqui na Prefeitura de São Paulo. É bom para o Grupo de São Paulo já saber disso. Tem um processo que foi montado muito bem pelo Dr. Arthur Pinto Lemos e o Silvio Antônio, esse promotor que pediu afastamento desse conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo. E é um processo de 43 páginas. Robson Marinho. Esse processo tem 43 páginas e detalha em todos os meios o que aconteceu em São Paulo. E o que aconteceu em São Paulo é igualzinho o que acontece em todas as cidades que têm terceirização. Portanto, eu digo, já se tem um espelho sobre o tema, e esse espelho, eu digo, é o motivo. Eu tive até conversando com o pessoal da Corregedoria do Tribunal de Contas, e eles me disseram: Elias, mas isso aí a gente não pode levar o tema, porque a gente só pode analisar individualmente. Eu falei: caramba, um negócio que envolve 10 bilhões de reais é um tema para não ser tratado individualmente. Nós temos que tratar coletivamente, juntar a CGU, TCU, todos os órgãos possíveis, porque é um assombro esse negócio. A merenda escolar terceirizada hoje é o segundo braço de financiamento de campanha política. É uma vergonha. Elias, eu proponho que a gente aprofunde essa discussão. Eu só queria amanhã, saber mesmo a questão, o que a CGU poderia disponibilizar para a gente para agilizar essas coisas. Não sei se vocês teriam disponibilidade de vir amanhã às 9 da manhã, que é quando vai ser tratado esse tema específico da merenda. Então a gente vai poder aprofundar e trazer mais informações. Eu lamento, mas amanhã eu já não posso comparecer. Tá? Okay, mas a gente registra para passar para vocês. A questão então. do canal de denúncia eu acho que é suficiente, entendeu? Tá, uma vez que tenha recurso federal. Agora, assim, eu vou ser bem honesto com vocês, entendeu? Quando a gente trata uma denúncia, por exemplo, e isso daí é uma obrigação de qualquer órgão de fiscalização como o nosso. É verificar se aquilo dali já foi investigado ou não. Porque eu não vou sair investigando alguma coisa que já foi investigada, porque é desperdício de recurso público. Eu ia mandar uma equipe, ou ir a campo, viajar, pagar diária, etc., para fazer uma investigação que eu já sei que já foi feita ou pelo Tribunal de Contas da União, ou pelo Ministério Público do Estado ou federal. Então, em geral, quando a gente vai iniciar, principalmente no caso de denúncia, a primeira coisa que você faz é um levantamento com os órgãos parceiros, se já foi feito, porque é muito comum isso daí, você ter uma mesma denúncia apresentada na CGU, no TCU, no TCE, ou seja, nos vários órgãos. E, obrigatoriamente, você vai tentar aproveitar o máximo do que já foi feito, entendeu? Pegando, inclusive, relatório, ou até conversando com os fiscais que forem, entendeu? Então, é uma possibilidade de, eventualmente, uma denúncia apresentada à CGU, ela demorar, porque aí, a partir do momento que eu identifique que ela já foi investigada, ela sai da prioridade. Você tem que, necessariamente, a gente conversou sobre isso daí, demonstrando, quer dizer, que os recursos eles são escassos, então você tem que utilizar ao máximo a inteligência possível. É uma inteligência... Eu tenho uma proposta. Seria possível, neste caso da merenda, já que são muitos indícios e provas, e a coisa é muito grande, provocar uma reunião dos órgãos oficiais de controle no estado de São Paulo para sentar junto com esse material e ver o que é possível fazer? A CGU, o TCU, o Ministério Público, o TCE, vocês devem ter aqui a rede de controle da gestão pública, não tem? Como tem no Paraná, em outros estados chama Marco, chama Foco, tem outros nomes, mas são a inteligência, a reunião da inteligência de todos os órgãos, para a gente realmente fazer uma ação concreta. Daí o Elias pode ser o nosso porta-voz dos observatórios, trazer todas essas informações e levar numa reunião, está aqui o dossiê, está todas as informações, os dados, as denúncias, as provas, para juntos vocês discutirem e tomarem uma ação. É possível? Você pode ser nosso interlocutor? Eu posso me comprometer a tentar. Então tá ótimo. Então já ganhamos o dia, né, Elias? Porque é um